Olá, Lívia, boa tarde para ti e para os telespectadores. Pois é, talvez um dos filmes mais aguardados, né, quiçá o mais aguardado dos últimos tempos do cinema nacional é Chateau, o Rei do Brasil, né, baseado na biografia sobre o Assis Chateaubriand, feita pelo Fernando Moraes. Esse filme começou a ser idealizado em 1995 pelo Guilherme Fontes, que só conseguiu terminar o longa e lançar nesse ano. Imagina, a gente poderia esperar que isso fosse comprometer o filme, né? O Marco Rica, por exemplo, que interpreta o Assis Chateaubriand, que foi esse grande líder aí, esteve na política, foi o responsável por ser o precursor da TV aqui no Brasil, né? Conseguiu formar aquele que é o primeiro grande conglomerado de mídia aqui no Brasil, o Diários Associados, e é também, entre várias outras coisas, o fundador do MASP. Imagina, naquela época não se pensava nunca que o Brasil fosse ter um museu de porte aí mundial que fizesse jus, né, a outros que existem no mundo, né, mostrando de novo para vocês a capa aqui do livro, para quem quiser conferir também. Então o filme, como eu falava, o Marco Rica interpreta o Assis Chateaubriand e isso não comprometeu o fato dele ter gravado lá em 95, depois ter voltado a gravar agora nos anos 2000. O Guilherme Fontes achou de alguma forma aí, uma forma lírica, também usando aí os sonhos, né, delírios que eram comuns a esse megalomaníaco que era o Assis Chateaubriand. Então ele usa exatamente isso, que poderiam ser falhas do filme, a favor, ao invés daquela biografia tradicional que a gente está acostumado a ver, né, começa quando a pessoa nasce, ou às vezes até antes, né, relacionamento dos pais e vai seguindo. Não, ele não usa esse tipo de artifício, né? Ele vai misturando, o filme viaja no tempo e isso às vezes até compromete o entendimento. Quem não conhece tanto a história do Assis Chateaubriand, né? Embora seja uma figura tão importante, tão famosa aí da nossa história, pode ficar um pouco confuso. Mas isso também é um mérito do filme, né? Ele não procura dizer se o Assis Chateaubriand era bom ou não, ele deixa pistas, né? Que as coisas que ele conseguiu muito foram à custa aí de deixar de lado a ética, mas isso também é um tema relevante para nós ainda hoje, né? O jeito brasileiro, às vezes, de conseguir as coisas, e o Assis Chateaubriand demonstra muito isso. Então, Chateau, o Rei do Brasil, né? Tá nos cinemas. Outra coisa que eu queria mencionar aqui, já que a gente está falando de cinema, é que hoje o Woody Allen, né, o grande cineasta, está fazendo 80 anos. Imagina, 80 anos e ainda produzindo. Então fica a dica de as pessoas conferirem Chateau, né, todo mundo que está assistindo aí. E também, por que não, né, conferir um filme do Woody Allen de qualquer fase da vida dele. Vai ser maravilhoso, eu sou fã. Então ficam essas duas dicas, Chateau, que está nos cinemas, produção nacional, e o Woody Allen, que é sempre bom, seja Annie Hall, qualquer filme Desconstruindo Harry, e até os mais recentes, Meia-Noite em Paris. Ficam as duas dicas e uma terceira, Lívia. Me permite, ficar aqui sintonizado na 107.7.